o silêncio dos girassóis. Alex sempre achou que o cheiro de terra molhada depois da chuva era a coisa mais honesta do mundo. Em Santa Clara do Sul, cidade onde as ruas não tinham nome e todo mundo conhecia os segredos uns dos outros, menos os que realmente importavam, aquele cheiro era uma constante. Como a história do vovô Pedro, morto há 20 anos em um acidente com o trator, esmagado contra o galpão da fazenda. Um daqueles casos que viravam lenda local, contados entre suspiros e copos de cachaça nos botecos da praça. Mas Alex nunca tinha questionado. Até hoje. O anúncio no jornal era pequeno, quase imperceptível entre os classificados de gado e festas juninas. 20 anos sem você, Pedro. Sua ausência é o meu eterno arrependimento. M. A assinatura, uma letra M trêmula, como se escrita por mãos que não queriam ser reconhecidas. Só que a vovó Maria não assinava com M. Sempre usava seu nome completo em letras garrafais, como se quisesse ocupar o máximo de espaço possível no papel. E nunca em 20 anos ela havia publicado nada sobre o vovô. Alex recortou o anúncio e guardou no bolso da camisa xadrez, aquele cheiro de amaciante barato misturado ao suor do dia. Algo não batia. E em Santa Clara do Sul, quando algo não batia, era porque havia uma pedra no caminho, ou um cadáver enterrado debaixo dela. A casa da vovó Maria era a mesma desde que Alex se entendia por gente. Paredes amarelas descascando, varanda cheia de vasos de manjericão e girassóis que sempre viravam o rosto para o sol, como se soubessem de algo que os humanos ignoravam. Ela estava na cozinha amassando pão com as mãos grossas, os dedos manchados de farinha e veias saltadas como raízes. Vovó, quem é que assinou esse anúncio no jornal? Alex jogou o recorte na mesa, ao lado do pilão de madeira onde ela socava alho. Maria nem olhou. Continuou amassando os nós dos dedos brancos de tão apertados. Não sei, menino. Deve ser alguma viúva chata que não tem o que fazer. Mas é a letra da senhora. Ela parou. Por um segundo, Alex viu algo nos olhos dela que não era raiva nem surpresa. Era medo. Um medo antigo, como o cheiro de mofo nas paredes da despensa. Você está imaginando coisas, disse finalmente, voltando a amassar o pão com mais força. Por que não vai ajudar seu tio na roça? Alex não insistiu. Mas naquela noite, enquanto a vovó ronca no quarto dos fundos, ele revirou a gaveta da escrivaninha dela. Entre contas de luz e receitas de bolo, encontrou um envelope amarelado com o brasão de um cartório de Porto Alegre. Dentro, um testamento. Deixo todos os meus bens à minha esposa, Maria Florência da Silva, com a condição de que ela cuide da fazenda e de nosso único neto, Alexandre, até que ele complete 18 anos. Caso contrário, a propriedade será doada à igreja de Santa Clara. Datado de 3 dias antes da morte do vovô. Alex segurou o papel como se queimasse. O vovô nunca tinha mencionado um testamento. E a vovó sempre disse que a fazenda era dela por direito, herdada da família dela, não dele. Na manhã seguinte, Alex foi até o galpão onde o trator ainda estava coberto por uma lona poída. Tirou a poeira do assento, passou os dedos pelo volante. Havia uma mancha escura no chão, quase apagada pelo tempo. Sangue? Óleo? Ele se ajoelhou e cheirou. Ferro, velho, mas inconfundível. O que você está fazendo aqui? Alex se virou. O tio Raimundo, irmão da vovó, estava na porta, chapéu de palha na mão, o rosto sombrio como sempre. Só dando uma olhada. Essa história já acabou faz tempo, menino. Não vai trazer ninguém de volta. O vovô não morreu de acidente, veio? Raimundo cuspiu no chão. Um gesto que em Santa Clara valia mais que 1000 palavras. Seu avô era um homem bom, mas teimoso. Não queria vender a fazenda para ninguém, nem para sua própria mulher. Ele baixou a voz. Maria sempre quis mais. Sempre. Ela o matou? O tio olhou para os lados, como se as paredes tivessem ouvidos. Não foi ela quem dirigiu o trator, mas foi ela quem pagou para alguém fazer isso. Alex sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Quem? Isso não importa mais. Quem fez já está morto. E quem mandou? Raimundo suspirou. Sua vovó não é má, Alex. Só ambiciosa. E naqueles tempos, ambição e sobrevivência eram a mesma coisa. Então por que ela nunca vendeu a fazenda? Porque ela te ama. E o testamento dizia que se ela não cuidasse de você até os 18, perdia tudo. Raimundo deu um tapinha no ombro de Alex. Agora você já tem 22. Está livre. Pode ir embora, vender tudo, fazer o que quiser. Alex não respondeu. Olhou para as mãos sujas de terra e óleo. A mesma terra que enterrou a verdade por 20 anos. Naquela noite, Alex não dormiu. Ficou na varanda, observando os girassóis se fecharem com a chegada da escuridão. A vovó saiu do quarto, envolta em um xale preto, e sentou-se ao seu lado sem dizer nada.
Por um longo tempo, só o som dos grilos e o cheiro de jasmim no ar. Você sabia que eu ia encontrar? Perguntou Alex finalmente. Maria não olhou para ele. Seus dedos, agora frágeis, brincavam com as franjas do chale. Sabia que um dia você ia querer saber. Sua voz era baixa, rouca, mas esperava que fosse depois que eu morresse. Por que fez isso? Ela suspirou como se a pergunta pesasse toneladas. Seu avô ia vender a fazenda para um homem de fora, um tal de Seixas que queria virar tudo em soja. Eu nasci aqui, Alex. Meus pais, meus avós, todos estão enterrados nesse chão. Não ia deixar um estranho tomar o que era nosso. E o vovô, ele não era nosso. Maria fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas ela enxugou antes que caísse. Ele era teimoso. Não entendia que às vezes a gente tem que sujar as mãos para proteger o que ama. Alex olhou para as estrelas. Em Santa Clara, elas pareciam mais perto, como se quisessem ouvir os segredos que as pessoas não tinham coragem de contar. E agora? O que eu faço com isso? A vovó se levantou devagar. Pegou a mão dele, os dedos frios como os de uma estátua. Agora você decide se quer ser como eu ou como ele. Ela apertou sua mão. Mas lembre-se, a terra sempre cobra o que lhe devem. Um dia, você vai ter que escolher entre enterrar a verdade ou deixar ela te enterrar. Alex não respondeu. Mas quando a vovó voltou para o quarto, ele pegou a pá encostada na parede e começou a cavar ao pé do maior girassol. Não por vingança, não por justiça, mas porque em Santa Clara do Sul, as únicas coisas que cresciam bem eram as mentiras e os girassóis. E ele queria ver, pela primeira vez, o que havia debaixo delas. No dia seguinte, a vovó Maria sumiu. Deixou um bilhete na mesa da cozinha. Cuide dos girassóis. Eles sempre sabem para onde olhar. Alex não chamou a polícia. Não contou para ninguém. Só pegou o testamento, rasgou em pedaços minúsculos e os enterrou no mesmo buraco onde, na noite anterior, havia encontrado um relógio de bolso do vovô Pedro, ainda marcando a hora em que o trator o esmagou contra a parede. Às vezes à tarde, quando o vento sopra do sul, Alex jura ouvir o tic-tac do relógio debaixo da terra. E os girassóis imóveis sempre virados para o sol. Como se soubessem que algumas verdades são melhores deixadas no escuro. Alex começou a notar que os girassóis não eram apenas plantas. Eles se moviam quando ninguém olhava. Não era o vento, não era o sol, era algo mais antigo, uma dança lenta e deliberada, como se estivessem traçando um mapa no chão com suas sombras alongadas. Cada manhã, ele encontrava novos sulcos na terra, finos como cicatrizes, que partiam das raízes e se perdiam no mato alto. Foi então que o primeiro pássaro caiu. Um bem-te-vi com as asas quebradas e o bico cheio de terra, como se tivesse tentado cavar algo. Alex o segurou nas mãos e sentiu o coração do animal bater descompassado, como um relógio queimado. Quando abriu as asas do pássaro, viu que as penas estavam cobertas de um pó dourado, igual ao que brilhava nas folhas dos girassóis ao entardecer. Naquela noite, ele sonhou com a vovó Maria. Ela não estava na cozinha, nem no quintal, nem mesmo no cemitério onde o vovô Pedro apodrecia debaixo de uma lápide torta. Estava dentro do relógio de bolso, encolhida como uma boneca de papel, com os olhos costurados e a boca cheia de girassóis minúsculos. Você não devia ter enterrado as horas, ela sussurrou, e cada palavra saía como pétalas secas. Agora elas vão crescer. Ao acordar, Alex encontrou o chão da cozinha coberto de terra. Não era poeira, não era lama, era a mesma terra escura e úmida do buraco onde enterrou o testamento. E no meio dela, brotando entre as tábuas soltas, um girassol anão, com a cabeça pendida como se estivesse ouvindo algo debaixo do assoalho. Ele arrancou a planta com as mãos nuas. As raízes eram longas, mais longas do que deveriam ser, e quando puxou com força, algo estalou. Não foi um galho. Foi um osso. Pequeno, branco, com marcas de dentes que não eram humanas. Alex não gritou. Não correu. Só ficou ali, segurando o girassol morto e o osso entre os dedos, enquanto o cheiro de terra molhada subia pelas suas narinas como um hálito. Foi então que lembrou da história que a vovó Maria contava quando ele era criança, sobre o homem que plantou seu próprio coração no quintal e no lugar, nasceu uma flor que só abria à meia-noite. Mas não era um coração. Era pior. No dia seguinte, os girassóis do campo começaram a murchar. Não por falta de água, não por doença. Eles se curvavam para o chão como se estivessem rezando, ou como se estivessem sendo puxados para baixo. Alex cavou. Não onde o relógio estava enterrado, não onde o testamento apodrecia. Cavou onde os girassóis olhavam. E a cada pá que enterrava na terra, o tic-tac ficava mais alto. Não vinha do relógio. Vinha de todos os lados.
Como se o tempo todo Santa Clara do Sul tivesse sido um grande mecanismo, e agora as engrenagens estivessem se soltando. Quando a lâmina da pá bateu em algo macio, ele soube. Não era madeira. Não era pedra. Era carne. E ela ainda estava quente. Alex afastou a terra com as mãos, os dedos trêmulos afundando em algo úmido e pulsante. Não era um corpo inteiro, era pior. Era um pedaço de corpo, uma massa informe de músculos e veias entrelaçadas como raízes, crescendo para fora da terra como se quisesse agarrar o ar. No centro, um olho humano, pálido e leitoso, piscou devagar. Não para ele. Através dele. O tic-tac agora não era mais som, era pressão, uma vibração nos dentes, nos ossos, como se o ar estivesse engrossando em torno deles. As moscas que zumbiam sobre a carne não pousavam, dançavam, em círculos perfeitos como se seguissem uma coreografia invisível. Você não deveria ter cavado, sussurrou uma voz atrás dele. Alex girou, a pá ainda pingando terra ensanguentada. Era a velha Dona Eulália, a costureira do vilarejo, parada no limite do campo com um vestido preto que não era dela. O tecido brilhava como asas de besouro, e as linhas de costura em suas mãos não eram fios, eram veias finas e retorcidas, costurando algo que não existia. Eles estão acordando, disse ela, passando os dedos sobre o próprio rosto. A pele se abriu como cortina, revelando outra boca por baixo, costurada em silêncio. E você deu o primeiro puxão no fio. Alex olhou para baixo. A carne na terra havia se movido. Agora havia 2 olhos e entre eles, algo que parecia um relógio de bolso, mas feito de dentes. Os ponteiros giravam para trás. O que é isso? Sua voz saiu rouca, como se alguém estivesse apertando sua garganta por dentro. Dona Eulália sorriu com a boca costurada. Não abriu os lábios. A costura se esticou e debaixo dela, algo mastigou. É o que sobrou quando o tempo comeu as pessoas, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Santa Clara não é uma cidade. É uma cicatriz. E você acabou de arrancar o ponto. O céu acima deles escureceu de repente, não como noite, mas como se alguém tivesse soprado tinta preta sobre o sol. As sombras dos girassóis murchos se esticaram, não para o chão, mas para cima, como dedos tentando agarrar alguma coisa. E então Alex ouviu o som de muitas pás cavando. Não eram pessoas. Era a terra. Se mexendo sozinha. Abrindo bocas onde antes havia sulcos. E de cada uma delas, uma mão emergia não de osso e pele, mas de tempos diferentes. Uma criança com dedos de 1920, um homem com unhas de 1890, uma mulher com pulsos que ainda sangravam a tinta da assinatura de um testamento nunca lido. Dona Eulália começou a cantarolar. Não era uma música. Era o som de uma agulha perfurando tecido vivo. Eles vão querer costurar você de volta, ela murmurou. No lugar certo. Na hora errada. Alex sentiu algo quente escorrer por sua perna. Não era suor. Era o relógio de bolso do seu avô, que ele guardava no bolso da calça. O vidro havia se quebrado e os ponteiros agora apontavam para ele. O relógio não marcava horas. Marcava fome. Alex entendeu isso quando os ponteiros, antes rígidos, se curvaram como dedos famintos e começaram a rasgar o tecido de sua calça, arrastando-se pela sua pele como lagartas de metal. Não doía, pelo menos não do jeito que ele conhecia. Era uma coceira profunda, a sensação de que algo dentro dele lembrava daquele toque, como se o corpo guardasse memórias de outras vidas, de outros corpos. E agora todas elas acordavam de uma vez, gritando em línguas que sua boca nunca pronunciara. Dona Eulália parou de cantarolar. Seu vestido, antes poído e cinza, agora exalava um cheiro de mofo e mel queimado. Ela se agachou e colheu do chão um punhado de terra que não estava ali um segundo antes. Quando abriu a mão não era terra, eram dentes. Dentes de leite, caninos amarelados, um molar com uma obturação de mercúrio que brilhava como um olho no escuro. Você não é o primeiro a tentar fugir do ajuste, ela disse, jogando os dentes no ar. Eles não caíram. Ficaram suspensos, girando, até formarem um círculo acima da cabeça de Alex. Mas é o primeiro que carrega o relógio deles. Isso muda as coisas. As mãos que emergiam da terra não tentavam mais agarrá-lo. Estavam esperando. Como se soubessem que ele não poderia, não deveria se mover. O relógio no seu bolso pulsava agora, um coração mecânico, e a cada pulso, uma nova mão brotava do chão, mais próxima, mais certa. Uma delas, fina e trêmula, tinha na palma a cicatriz de uma queimadura em forma de cruz. Outra, grossa e calosa, segurava uma moeda de cobre que não existia mais em nenhum catálogo de numismática. Eles não querem te costurar na história, Dona Eulália sorriu, e seu sorriso se abriu demais, como se a pele do rosto fosse um tecido sendo esticado por mãos invisíveis. Eles querem te costurar fora dela.
Alex tentou recuar, mas seus pés afundaram no chão como se a terra fosse areia movediça de memórias. Cada passo que ele dava para trás o levava para frente, não no espaço, mas no tempo. De repente ele estava em uma rua que não reconhecia, onde os postes de luz eram de ferro forjado e as mulheres usavam chapéus com flores secas que cheiravam a funeral. Uma criança passou correndo, segurando um peão que girava sozinho, sem corda. Quando ela olhou para Alex, seus olhos eram 2 buracos negros, e da boca saía um fio de saliva que se transformava em teia de aranha ao tocar o chão. Você está no entre, sussurrou a voz de Dona Eulália, mas quando ele virou, ela não estava mais ali. No lugar dela, uma costureira sentada à porta de uma casa, remendando um vestido que não tinha dono. A agulha que ela usava era feita de osso, e o fio era um cabelo humano, ainda presinho à raiz. O relógio está te chamando, a costureira disse, sem levantar os olhos. Mas não é para você que ele bate. Alex olhou para o próprio peito. O tecido da camisa se mexia, como se algo dentro dele tentasse sair. Não era o coração. Era o tic-tac. O som vinha de dentro das suas costelas agora, e a cada batida, uma veia em seu braço escurecia, preenchida não por sangue, mas por pequenas engrenagens que giravam em sentido contrário. Ele entrou em pânico e tentou arrancar a camisa, mas suas mãos não obedeceram. Em vez disso, os dedos se curvaram para dentro, como se fossem puxados por fios invisíveis, e começaram a desatar os próprios botões, um a um, devagar. Enquanto isso, as mãos da terra se aproximavam, não para tocá-lo, mas para segurar o ar ao seu redor, como se estivessem tecendo uma gaiola de silêncio. Foi então que Alex viu ela. No meio da rua, parada como uma estátua de cera derretendo, estava uma mulher que ele nunca tinha visto, mas que seu corpo reconhecia. Ela usava um vestido rasgado no ombro esquerdo, e por baixo da pele translúcida do braço, era possível ver os ponteiros de um relógio se movendo em espiral. Seus olhos eram 2 espelhos que refletiam não um mundo, mas outros mundos, ruas que não existiam mais, casas queimadas, crianças que nunca nasceram. Você é meu ajuste, ela disse, e sua voz era o som de uma porta se fechando em uma casa vazia. E eu sou o seu erro. As mãos da terra pararam. A costureira deixou cair a agulha. Até o vento parece que prendeu a respiração, porque a mulher estava sorrindo. E no lugar dos dentes, ela tinha engrenagens. Alex sentiu o chão se descolar debaixo dos pés, não como um tremor, mas como se o asfalto tivesse se tornado um tecido vivo, esticando e se retraindo em ondas lentas. A mulher, aquele erro ambulante, dava passos que não faziam barulho, mas deixavam para trás marcas que não eram pegadas, pequenos buracos negros no ar, como se o espaço se recusasse a preenchê-los. Ela estendeu a mão, e os dedos não eram dedos. Eram agulhas de relógio, finas e afiadas, cada uma marcando uma hora diferente. A do polegar apontava para as 3 da manhã de um dia que ainda não havia acontecido. A do mindinho, para as 5 da tarde de uma terça-feira em 1978, quando o pai de Alex ainda acreditava que o filho seria médico. Você carrega a minha falta, ela sussurrou, e o hálito dela cheirava a tinta de jornal velho e a fumaça de um incêndio que nunca se apagara. Desde que você nasceu, eu estou aqui, costurando os pedaços que você deixa cair. Cada escolha que não fez, cada palavra que engoliu, cada medo que enterrou, tudo isso é meu. Alex tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. Em vez disso, ele sentiu algo se soltar dentro do peito, como se uma porta enferrujada tivesse sido arrancada das dobradiças. Uma memória que não era sua invadiu sua mente. Ele estava em um quarto que não reconhecia, segurando um objeto que não podia nomear, enquanto uma criança, ele mesmo, chorava no canto, encolhida sob uma mesa. A mulher estava lá também, agachada, costurando a sombra da criança na parede com fios de prata. Você é o meu ajuste, ela repetiu, e dessa vez a voz era um coro de vozes, todas falando ao mesmo tempo, mas nenhuma no mesmo ritmo. Porque você é o único que pode me desmanchar. De repente as engrenagens em sua boca começaram a girar, não como um mecanismo, mas como se estivessem respirando. Um som agudo, quase imperceptível, preencheu o ar, uma frequência que fazia os ossos de Alex vibrarem. Ele percebeu com terror que era também uma revelação, que aquele som era a verdadeira voz dela. As palavras eram apenas uma tradução grosseira, como tentar descrever uma cor para alguém que nasceu cego. As pessoas na rua não a viam. Passavam por ela como se fosse um poste, um sinal, um nada. Só Alex enxergava. Só ele sentia o peso daqueles olhos espelho, que agora refletiam ele próprio em versões distorcidas. Um Alex que havia se afogado aos 7 anos. Outro que nunca saíra da cidade natal. Um terceiro que se tornará o monstro que sempre temera ser.
Você tem medo de ser livre, ela disse, e dessa vez não era uma acusação, mas uma constatação triste, como quem lamenta um amigo que insiste em viver dentro de uma caixa. Por isso eu existo. Porque você prefere carregar o peso das coisas que podiam ter sido do que enfrentar o vazio do que é. Alex abriu a boca para responder, mas o que saiu não foi uma palavra, e sim um fio preto, grosso como uma cobra pequena, que se desenrolou de sua garganta e caiu no chão com um baque úmido. A mulher sorriu, se é que aquilo podia ser chamado de sorriso, e estendeu a mão para pegá-lo. O fio se contorceu relutante, mas ela o enrolou no dedo como se fosse linha de pipa. Este é o primeiro, ela murmurou. Ainda tem mais. E então Alex entendeu. Não era uma mulher, era uma costura. E ele, sem saber, havia sido o tecido todo esse tempo. O fio e o tecido. Alex sentiu o corpo tremer quando a costura puxou o fio com um estalo seco. Não doía, pelo menos não como ele imaginava que a dor deveria doer. Era como se algo dentro dele, algo que sempre esteve ali, finalmente encontrasse seu lugar fora. O fio preto se retorcia entre os dedos dela, vivo, e Alex percebeu que não era um pedaço de si que saía, mas sim toda a mentira que ele havia costurado em volta da própria alma. Você se enrolou tão apertado em, e si que esqueceu de respirar, disse a costura, sua voz agora um coro de linhas se desfazendo. Cada fio é uma escolha que você não fez. Cada nó, o medo que você amarrou no peito. Mais fios caíram. Vermelhos, a raiva que engoliu quando o pai morreu, brancos, o silêncio que manteve por anos com a irmã, dourados, os sonhos que trocou por um emprego que odiava. A costura os colhia com delicadeza, tecendo-os no ar como uma rede. Alex viu, horrorizado, que a rede não era para prendê-lo, era para segurá-lo. Você não é o tecido, ela explicou, enquanto seus dedos, agulhas na verdade, dançavam. Você é a agulha, e está na hora de costurar algo novo. Com o último puxão, o fio final se soltou. Azul brilhante como o céu que Alex nunca teve coragem de pintar. A costura o enrolou em si mesma e pela primeira vez Alex viu ela, não uma mulher, não um monstro, mas uma ponte. Uma ponte feita dos fios que ele havia jogado fora, dos pedaços de si que deixará apodrecer no depois. Passe, disse a ponte. Ou fique. Mas escolha. Alex respirou. E pela primeira vez em anos, não era um suspiro nem um lamento. Era um sim. Ele deu o primeiro passo, e a ponte se desfez atrás dele não em ruínas mas em asas. Os fios, agora livres, voaram como pássaros, e Alex entendeu, a costura nunca foi para consertá-lo, era para descosturá-lo, porque só o que se desmancha pode ser refeito. E quando ele olhou para trás, não havia mais caixa, nem tecido, nem mulher, só o céu, e finalmente espaço para voar.